Agradecemos pela vida do Elias nessa manhã, Senhor. Agradecemos porque sabemos que toda palavra que vem de Ti é boa e eficaz para as nossas vidas. Ela é agradável para a Sua manifestação, Senhor, não para a nossa vontade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, como igreja agora, Senhor, nós cobrimos a vida deles, Senhor. E declaramos que todo ataque, toda seta, Senhor, não o alcançará. Porque unidos, Senhor, levantamos o escudo da fé sobre eles, Senhor. Cremos que será um rema, Senhor, a palavra revelada a nós, Senhor. Palavra de manifestação viva, Senhor. E já te agradecemos por aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Alô? Som. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz a todos. Graça e paz para você que está em casa. Tempo abençoado onde nós estamos já desde amanhã aí unidos, glorificando ao Senhor. E é sempre um tempo bom, né, irmãos? Amém? Nós vamos ministrar a palavra do Senhor e Deus, ele é sempre bom, e o tema desse mês ele fala sobre justiça, né? E Deus me colocou algo no coração que fala sobre justiça segundo o olhar de Deus. E Deus, ele foi conduzindo e falando. Para início, eu gostaria de falar que às vezes a ótica de justiça do homem, ela pode ser diferente da ótica de justiça de Deus. E dentro disso eu gostaria de ler primeiramente com os irmãos. Esses irmãos não precisam abrir, é só para a gente ter uma base. A mídia vai colocar aqui para nós. Jeremias 12:1. Jeremias 12:1 diz assim, na versão NVI, tá? Por isso que eu pedi para eles colocarem. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Somente até aqui, irmãos. O restante eu não vou seguir, que ele começa a fazer algumas perguntas. Porém, olha que interessante. Ele fala assim que ele sabe que Deus é justo quando ele coloca uma causa diante de Deus. Porém, ele fala assim, contudo eu gostaria de discutir contigo sobre a sua justiça. E, no geral, nós negamos essa afirmação. No geral, nós podemos até pensar que não fazemos isso, mas se nós observarmos, é bem comum que isso aconteça na vida de quase todo mundo. Por quê? Existe uma coisa que nós temos sobre o olhar de justiça, porque às vezes nós enxergamos de uma ótica e Deus pode enxergar de outra. Por quê? Os olhos, na verdade, eles mandam informações, os olhos são como uma câmera fotográfica. Então, o que eles fazem? Eles captam todas as informações, mandam para o cérebro e o cérebro devolve um comando para os olhos, dentro daquilo que nós enxergamos. E o que ocorre? Muitas vezes nós enxergamos algo dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, e nós já tiramos um veredito para aquela situação. Isso daí acontece com situações do cotidiano, acontece com situações de julgamento judicial mesmo, onde há um momento de causa na justiça, e a pessoa, ou até mesmo em algo que acontece na nossa diária. Por exemplo, quando a gente vê um acidente, ou quando você vê algo que acontece no seu dia a dia. E aí nós temos uma ótica sobre aquela determinada circunstância que ocorreu. E porque aquilo ali tem uma base dentro do nosso senso de justiça. E o nosso senso de justiça, ele trabalha com alguns fundamentos, que na verdade, às vezes eles diferem da ótica de Deus. Então, o que acontece, irmãos, dentro do nosso senso de justiça? Qual é o pilar, qual é o tripé que sustenta o nosso senso de justiça? Porque nós temos que entender sobre qual ótica nós estamos fundamentando a justiça. Sobre qual ótica nós estamos enxergando a justiça? Porque nós podemos enxergar ela com a justiça humana, dentro do nosso senso de justiça, que é isso que nós vamos enxergar agora, ou podemos enxergar ela com a ótica divina. E
Como que funciona essa ótica humana? Ela é fundamentada nesse senso de justiça que fica na alma do homem. E eu gostaria de ler com os irmãos agora. Esse daí eu gostaria de ler com os irmãos. Segundo Samuel 12, verso 5. Na verdade, eu vou ler do 1 até o 5, para dar sentido só no texto, porque talvez nem todos conheçam, apesar de ser uma passagem bem falada, mas eu vou enfatizar o 5, tá bom? Então, em 2 Samuel, do 12 em diante, do 1 ao 5, diz assim: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em certa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Somente até aqui, irmãos. Somente até aqui. A ótica humana, irmãos, ela traz a justiça sob uma visão de ódio, egoísmo e raiva. Porque quando Davi ouve toda essa história que o profeta Natã conta para ele automaticamente já cria um julgamento para aquela história, ele já dá um veredito. E o que acontece? Às vezes nós, dentro da nossa ótica humana, principalmente o pessoal que assiste jornais criminalistas, algumas coisas assim, quando ocorre determinada circunstância, automaticamente nós criamos um julgamento para aquele caso. Isso deve acontecer. A pessoa deve morrer, ou a pessoa deve ser presa e nunca mais ser solta, ou a pessoa deve ser executada, muitas vezes. Foi isso que Davi fez. Davi criou um julgamento para ele, para este homem, para este caso. Só que, dentro da sua raiva, dentro do seu momento humano, nós podemos projetar aquilo que Deus deve fazer, porque quando Davi fala ali, tão certo como vive o Senhor, aquilo era uma expressão muito forte. E aquilo era algo que deveria ser executado, era algo que deveria acontecer, era um juramento que aquilo deveria acontecer. E Davi, como rei, ele tinha uma autoridade em mãos. Então, se esse caso chega ante a ele, ele mandaria executar. Ele certamente mandaria aquele homem ser morto. Só que dentro do seu ódio, dentro da sua raiva, ele age dessa forma. E isso daí ocorre às vezes até no nosso momento de oração, sabia? Por quê? Às vezes a pessoa te prejudica, ou algum momento em que as pessoas pode ter te dado algum dano, e aí o que você fala para a pessoa? O que alguns falam para as pessoas? Eu já ouvi essa frase, irmãos, algumas pessoas falando: vou te colocar no meu joelho. Olha, colocar no meu joelho para quê? Para que haja uma mudança na situação, ou para que haja um momento de vingança de Deus a seu favor? A justiça humana, ela começa a trazer um peso de justiça, no sentido de julgamento, para que a pessoa seja executada. Dentro desse ódio, dentro dessa raiva, você começa a exercer algo que a pessoa, simplesmente, ela tem que ser executada. E aí a gente usa frases até para falar: Deus é justo e isso não vai ficar impune. Ou não. Deus é justo, isso não vai passar em branco. Um dia essa pessoa acolherá. Um dia essa pessoa vai pagar. E às vezes você pega essa pessoa pagando por algo que ela fez. E aí qual é a ideia? Foi por aquilo que ela me fez. Bem feito. Foi por aquilo que ela semeou um dia. Mas quem disse que nós deveríamos nos alegrar, mesmo se a pessoa estiver colhendo algo que plantou?
Não é isso que Jesus ensina, não é isso que a palavra declara. Do Senhor é a vingança, mas não nossa. Do Senhor é a vingança. E se o Senhor tiver que executar, Ele fará. Agora tem um problema, quando Davi é confrontado ali com Natã, ele cria um julgamento, certo? Ele cria aquela sentença que deveria ser executada. E aí o profeta fala assim, esse homem é você. E aí agora é que a coisa pega. Por quê? Ele, como palavra de rei, não podia voltar atrás. Ele, dentro daquele juízo que ele estabeleceu, ele não podia mais voltar. Deveria ser executado. Mas, quando a gente fala isso, dentro desse ódio, dentro dessa raiva, qual é o problema, irmãos? Porque às vezes nós enxergamos a justiça dentro da nossa ótica humana e dentro desse senso de justiça que há no homem. Só que qual é o problema? Porque para Deus ele nos julga pelas leis espirituais. E o que a Bíblia fala? Aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Olha o ódio para onde leva uma pessoa. E não tem nele a vida eterna. João 3,15. 1 João, primeira carta de João 3,15. Agora, olha só, Davi no seu ódio, o que ele levantou? E aí depois o profeta até fala, você desprezou a lei de Deus e tal, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Por quê? O semear e colher, irmãos, é um princípio que ele é inevitável e inegável. Ele existe e acontecerá. Cada um com as suas formas, mas só que quando Davi chega nesse momento onde ele semeia algo e onde ele colhe algo, o profeta fala assim, Davi, você semeou isso, certo? Só que Deus ele não vai fazer isso. E Davi ele atingiu dois aspectos dentro desse princípio de justiça que ele estabeleceu. Um foi o negativo, porque ele estabeleceu um julgamento, colocou aquilo ali aberto e ele deveria ser executado. O profeta falou assim, olha, por causa disso, a espada não vai sair da sua casa, vai acontecer isso. Ele teve uma série de consequências para a vida dele, ele mesmo atraiu o julgamento. Então, quando a gente coloca algo como plano de justiça, ele será executado. A questão é como Deus quer executar essa justiça. Como que Deus quer enxergar essa justiça? Porque Davi ele colheu tanto no aspecto negativo, porque dentro dessa situação que ele viveu ali, ele colheu muitas coisas negativas, certo? E Deus deixou a casa dele padecer necessidades, ele teve momentos de crises onde os filhos dele se deitaram com a mulher, enfim, uma série de coisas negativas. Estrupa entre os irmãos, enfim, teve uma série de consequências para a vida dele. Porém, Davi também teve um tempo onde ele foi misericordioso. Por quê? A misericórdia, irmãos, ela é a melhor justiça. Por que a misericórdia é a melhor justiça? Quando Davi poupa Saul, e ele poupa Saul por 2 vezes, Davi, ele poupa Saul por 2 vezes, em 2 momentos Deus deixou Saul na frente dele, e Saul perseguia e queria matá-lo, mas Deus colocou dentro dele misericórdia, e ele falou assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar naquele que Deus escolheu, e por ele poupar Saul, Deus poupou Davi, pela misericórdia que um dia que a gente exerce, Deus também pode exercer conosco. Aquilo que nós semeamos um dia, Ele volta para nós, porque Deus Ele é justo, e Ele se lembra tanto dos nossos atos bons, como dos ruins. E Ele é soberano. Quando Deus Ele entra nisso, Ele traz o fundamento da sua justiça. Qual é o fundamento da justiça de Deus, irmãos? Eu queria ler com os irmãos em Salmos 89, verso 14. Salmos 89, verso 14. Qual que é o tripé, irmãos, da justiça de Deus? O tripé da justiça de Deus, irmãos, ele está fundamentado nesse verso 14 que diz assim: justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade
vão à tua frente. Eu gosto de uma versão, irmãos, que é a versão Schaeffer, ela vem do hebraico, que ela é muito bonita, e ela tem alguns pontos que ela é muito diferente. Ela fala assim: retidão e justiça são os alicerces de teu trono, verdade e bondade emanam de sua face. Deus, ele emana misericórdia, ele emana bondade, ele emana aquilo que pode realmente manter o homem vivo, aquilo que mantém o homem justificado em Cristo, porque é Ele que pode, irmãos, justificar alguém, só Deus, porque esse é o tripé, irmãos, porque quando nós olhamos justiça e juízo, não dá para exercer um sem o outro, mas os três são um. Quando nós falamos das três pessoas da Trindade, eles são um. Por isso que justiça e juízo, eles estão juntos, a Trindade anda sempre junta. Só que misericórdia vem junto. Quem é a misericórdia? É o Espírito que ajuda o homem a compreender sua falha, a compreender o erro, que ajuda o homem na mudança, que ajuda o homem a vivenciar essa misericórdia. E Davi, ele ainda fala assim: é melhor eu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Ele sabia, porque na hora que nós temos um julgamento, qual é o nosso pensamento? É melhor eu cair na mão do Senhor. Na hora que nós temos uma sentença, um momento onde nós estamos numa colheita ruim, a gente sabe recorrer ao amor e à misericórdia. E nós clamamos por isso. Então, por que julgarmos quando alguém está num erro, de forma que a pessoa deva ser morto, ou de forma que alguém não mereça ser salvo? Então, a justiça de Deus, na prática, ela fala de nós sermos misericordiosos. E onde que a gente vê isso, irmãos? Aí eu convido os irmãos para ir lá para João 8. Porque Deus, ele estabeleceu o seu trono fundamentado sobre isso. Ele não deixa nunca de aplicar esse tripé. Ele sempre tem ante a Ele a sua misericórdia. Ele vai primeiro com esse ato. E nós vemos isso na vida de Jesus, irmãos. João 8, no verso 5 e 6. Diz assim. Vou ler o 4 para não perder o sentido, irmãos. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Vamos parar aqui. Dentro desse senso de justiça, Deus sempre tem uma escritura, Deus sempre tem uma decisão final. Agora, observem que é o mesmo caso. Eles estavam fazendo semelhante a Davi fez. Essa mulher foi pega no adultério. A lei manda que ela seja executada. Então, dentro do nosso senso de justiça, nós queremos executar a lei, queremos executar aquilo que a lei manda, mas nós não queremos executar a misericórdia. Porém, se for conosco, a coisa muda de lado, certo? Por quê? Porque Jesus começa a escrever de lado, começa a escrever na terra. E Davi foi a mesma coisa com Natã. Por quê? Natã falou para Davi: esse homem é você. Aí ele lembra da misericórdia e do amor. E foi a mesma coisa com esses fariseus, porque eles levaram essa mulher com o intuito de dizer a Jesus o que deveria ser feito, de obrigar Jesus a executar a justiça sobre ela e que ele aprovasse a sua execução, mas eles tinham uma armadilha preparada. Olha como é o senso de justiça humana, querendo armar contra o próprio Deus. E, num geral, nós negamos essa afirmação. Mas é muito comum que isso ocorra, às vezes, conosco. Por quê? Às vezes você vê o tropeço do filho do vizinho, às vezes você vê o tropeço de uma outra pessoa que não faz parte do seu convívio, e o seu veredito é um. Mas quando aquilo se aplica para a própria vida, nós queremos outro tipo de critério. E eis um problema. Só que Jesus, ele olhou aquela mulher, escreveu no chão. E Deus, ele tem sempre uma forma
misericordiosa de tratar o ser humano. Por quê? Ele fala com a mulher, ele escreve no chão, aí os acusadores vão embora. Quando esses acusadores vão embora, ele fala assim: cadê os seus acusadores? Aí ela fala: olha, foi todo mundo embora. Ele falou: eu também não a condeno. Ele foi amoroso e misericordioso, porque na sua misericórdia, ele protegeu a mulher da execução. Na misericórdia, ele protegeu a mulher daquele momento de julgamento e, no seu amor, ele a acolheu, a tratou e depois ele fala, pela justiça, vai e não peque mais. Ele exerceu os 3 fundamentos. Ele exerceu os 3 fundamentos da justiça para que isso não ficasse, para que nada ficasse oculto. Ele resolveu o caso pela misericórdia. E às vezes, irmãos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como nós exercemos a justiça de Deus? Com o cetro, com a espada ou com as mãos estendidas? Para a vida alheia, para a vida daquele que está no perigo, para a vida daqueles que está no pecado, para a vida daquele que está morrendo, ou daquele que está em maus lençóis, ou até mesmo da pessoa que está colhendo algo que plantou. Porque essa misericórdia, irmãos, ela precisa atingir a todos que estão vivos. Assim como o Senhor trouxe essa misericórdia sobre as nossas vidas. Assim como Deus trouxe esse amor sacrificial para as nossas vidas. Que nós possamos também fazer e viver esse amor misericordioso ante aqueles que são os nossos próximos, os nossos irmãos, aqueles que são do nosso convívio. E que nós venhamos realmente estender as mãos da justiça, mas a de Cristo, que é aquele que tira a pessoa do pecado, que é aquele que tira a pessoa do mundo, que é aquele que tira a pessoa das trevas e traz ela para a sua luz. Porque se os nossos olhos enxergarem que aquela alma também vai para o inferno, irmãos, porque o assassino, se nós olharmos, irmãos, o que seria de Paulo nos nossos dias? O que seria de Paulo nos nossos dias, irmãos? Talvez a maioria de nós diria: isso daí merece morrer ou ser trancafiado e nunca mais sair. E o que seria do Evangelho? Ou das nossas vidas? Se Paulo não conseguisse escrever, se Paulo não fosse salvo, se alguns dos apóstolos não tivessem recebido misericórdia, irmãos. Então, irmãos, da mesma maneira que Deus executou misericórdia nas nossas vidas, Ele foi compassivo, misericordioso, nos salvou, nos resgatou, que nós venhamos exercer essa justiça sobre a vida de outros que fazem parte do nosso convívio. Que as nossas orações sejam realmente para que hajam soluções nas questões, ao invés de que Deus venha com punição. Que as nossas orações, que nossa forma de viver mude, para que essa transformação de justiça, o nosso olhar de justiça se transforme ao padrão do olhar de Cristo, e que Ele venha realmente governar pela sua misericórdia e mostrar o reino de justiça por meio das nossas vidas. Porque em alguns momentos nós seremos prejudicados, irmãos, e Jesus não enganou ninguém. Vão colocar vocês em meio a lobos, vão colocar vocês em meio a lobos com peles de cordeiros, vocês vão ser jogados na justiça, vão trancafiar vocês. Jesus não enganou ninguém. Mas isso também é para que o reino de justiça se manifeste, porque na hora que você tiver a oportunidade de se vingar, você vai manifestar misericórdia sobre aquele que te prejudicou. E a justiça de Deus operará para salvar, ao invés de condenar. Amém, irmãos? E para concluirmos, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos Tiago 5,19. Por que essa misericórdia ela é a melhor justiça, irmãos? Tiago 5,19 diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio,
salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Olha como a misericórdia, irmãos, ela é algo poderoso e manifesta a justiça de Cristo. E manifesta a justiça de Deus. Porque Deus nos salvou e essa misericórdia nos alcançou. E nós temos que ser aqueles que levarão essa misericórdia e essa justiça para a vida de outros. Não importam se irão atirar pedras, porque Davi também teve suas pedras atiradas. Davi também teve seus momentos de perseguição. Todos têm. Mas não importa se houver algum prejuízo, mas que a misericórdia de Deus, ela seja aplicada à vida daqueles que se desviaram, daqueles que estão perdidos nas trevas, daqueles que estão longe do caminho, e que esta mão seja estendida por nós, aqueles que pronunciam a Cristo e aqueles que vivenciam o reino de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, coloque-se de pé por um minuto. Primeiramente, eu gostaria de orar por essa palavra, por aquilo que o Senhor quer fazer. E se, de repente, você que está aqui, ou você que assistirá essa pregação, que está assistindo, sente que algo no seu olhar de justiça está enganoso ou de forma errônea, e quer ser tratado nessa área, haverão pessoas para te estender as mãos, pessoas para manifestar a misericórdia de Cristo Jesus e o seu olhar, a ótica de justiça de Deus para as nossas vidas. Então eu peço que, se você entende isso, aqueles que quiserem uma oração, se posicione à frente. Se você é aquele que se afastou, se você é aquele que um dia que estava longe e foi alcançado por alguma ocorrência em Cristo e hoje está aqui ou que assistirá, se você quer retornar, nós falaremos como Cristo falou: eu também não te condeno. E estenderemos as mãos e oraremos por vocês. Amém? Enquanto os irmãos cantam, vocês meditem, irmãos, vão orando, daqui a pouco nós oraremos juntos. Amém? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Deus poderoso e glorioso, nós engrandecemos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pela Sua palavra. Peço, Deus, nesta hora, que se há algum olhar humano que ainda nós precisamos vencer, romper, ser trocado, ser, meu Deus,
feito uma cirurgia na nossa forma de enxergar justiça, Senhor. Que o Senhor venha enxergar, fazê-la nesta hora, Senhor. Trata o nosso olhar segundo a sua palavra. Nos ajude a enxergar segundo a sua ótica, Senhor Jesus. E vivenciar a cada momento a sua palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem e quer que nós venhamos executar, Senhor Jesus. Que nós venhamos realmente estar prontos a estender as mãos para aquele que necessita. Que nós venhamos realmente ser as mãos de misericórdia, Senhor. E que aqueles que precisam, Senhor, atingir um novo olhar, uma nova ótica, hoje alcancem em Ti, Senhor. Que os nossos olhos venham se moldar ao Seu padrão. Que os nossos olhos, eles venham, meu Deus, ser segundo o Seu. E nos ensina a vivenciar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para nós. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a vencer todo tipo de orgulho, todo tipo, meu Deus, de rigidez da alma, Senhor, para vivenciar a Sua palavra, para entender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de nós como igreja, como Seus filhos e como Seus servos. Deus poderoso, se há alguém ainda perdido e que precisa de uma mão, que nesta hora ele alcance esta mão. Que se há alguém, Senhor, que precisa de uma oração nesta hora, Pai, que o Teu Espírito mostre e que ele seja conduzido até a Tua presença. Irmãos, se houver alguém que precisa de uma oração, pode se pôr à frente. Se alguém quiser reconciliar, ou quiser voltar para Jesus, ou entende que precisa de algo novo na presença de Cristo, esta é a sua hora. Levanta a sua mão, nós estamos dispostos a orar. Ou, se você quiser se sentir à vontade de vir na frente, pode vir. Amém? Bom, não havendo, irmãos, nós passamos para o encerramento. Vamos orar, vamos encerrar. Os irmãos vão louvar. Amém? Pai querido, nós Te glorificamos por todas as coisas, Te somos gratos por tudo, Senhor, que o Senhor fez neste culto, por todas as Suas obras, por todas as Suas maravilhas, por cura, por libertação nesta manhã, Senhor, porque tudo o que o Senhor faz é certo e é bom. Nós exaltamos o Seu nome, Deus poderoso, e engrandecemos a Ti. Pedimos a Sua bênção pelo nosso retorno, Senhor, para que cada um volte debaixo da Sua segurança, debaixo da Sua paz, que o Senhor guarde as estradas, que o Senhor guarde os caminhos de cada um, Senhor, para o louvor, honra, glória e do Teu santo nome, Senhor Jesus. Engrandecemos a Ti e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém?